E como você declarou junto comigo, esse é o desejo do discípulo. O discípulo é alguém que quer conhecer mais e mais de Jesus, ele quer saber mais sobre Jesus. E por incrível que pareça, esse conhecer de Jesus, ele acontece ao longo da jornada do discípulo, do caminhar do discípulo, na existência, no caminho que o discípulo ele vai seguindo. É assim que acontece, na realidade, esse conhecer Jesus. Então, quando a gente olha propriamente para a Bíblia, a gente vai perceber que a revelação de Deus, ela é uma revelação, os teólogos falam isso, as pessoas elas iam conhecendo a Deus progressivamente, elas iam entendendo a Deus progressivamente. E o interessante é que quando a gente olha para o Novo Testamento, nós vamos observar que sobre Jesus também não é diferente. Porque você olha lá Mateus, Marcos, Lucas, você vê um Jesus. João, então, quando escreve o Evangelho, você já vê que aquilo que é falado de Jesus ainda é muito maior do que ele é de fato. Quando você então entra, por exemplo, nas cartas paulinas, então, meu Deus do céu, Paulo falando de Jesus, e o entendimento que Paulo vai trazendo sobre Jesus também é algo estrondoso para nós. E aí, amados, fecha quando nós lemos Apocalipse. E ali então, dentro da compreensão da finitude da mente humana, porque a nossa mente ela não é infinita, ela é finita, ela tem a sua limitação. E, então, digamos assim, dentro do ápice da que uma mente ela pode alcançar de entendimento, João, então, não o Batista, mas o apóstolo, ele traz Jesus sendo revelado no livro de Apocalipse. E ali no livro do Apocalipse, então, ele escancara sobre Jesus. Ele fala que Jesus é aquele que tem um cabelo branco como a neve, os olhos como chama de fogo, e a voz dele é como uma multidão de muitas águas, de muitas vozes. Então ele vai trazendo uma revelação, e ele fala que ele é o leão, e assim ele vai trazendo revelação acerca de Jesus sobre nós. Então a gente precisa entender que conhecer a Jesus, amados, é um objetivo do discípulo de Jesus. Conhecer Jesus é o propósito, é uma ambição do discípulo de Jesus. Porque vamos falar a verdade, quantos de vocês conhecem mais Jesus do que há 10 anos atrás? Não é? Até porque é apresentado para nós um Jesus, culturalmente falando, até pela gente viver numa nação que ela tem uma cultura cristã católica, então apresentaram para nós um tipo de Jesus. Quando você chega na igreja, você tem uma ideia sobre Jesus, não é? Mas com o passar do tempo, essa sua ideia sobre Jesus, o entendimento sobre Jesus, ela vai sendo alterada. Eu creio que ela vai sendo ampliada. Se há algumas, de repente, no meio disso, como é que eu posso dizer? Se havia de repente ali no meio disso algumas ideias erradas sobre Jesus, essas ideias vão sendo corrigidas. Se há alguns equívocos, essa é a palavra certa, e aí a gente vai ajustando as coisas, amém? E assim o Espírito Santo vai a cada dia mais nos ensinando, nos orientando acerca de Jesus, amém, queridos? Quantos vieram aqui ouvir falar de Jesus nessa noite? É a razão de nós estarmos aqui hoje, discípulos, sim ou não? Então você já sabe onde nós vamos abrir a Bíblia? Sabe ou não? Lucas 5, vamos para lá? Eu digo para você uma coisa que eu me libertei. Do que, pastor? Da tirania ou da obrigação de ter que trazer sempre, entre aspas, algo novo. Não é? Se de repente o Espírito Santo quer que a gente fique aqui, irmãos, 3 meses, nós vamos ficar aqui 3 meses, amém? Nesse versículo, lendo, meditando, amém? Conferindo, a gente vai ficar, amém? Até porque nós somos o quê? Uma igreja, sim ou não? E formar pessoas, discípulos, preparar pessoas para se encontrar com Jesus, amém? Então, se a gente tiver que ficar aqui, nós vamos ficar aqui. E se não me engano, hoje é o 6º encontro nosso que tratamos desse episódio aqui. E, como eu disse, eu me libertei disso. Amém? Você se liberta disso também? Sim ou não? Sempre tem, a gente tem essa coisa nos dias de hoje, não é? De sempre, a gente está sempre atrás de algo novo. Você já percebeu isso ou não?
de uma novidade, de algo novo. Já notou isso? Você percebe que o mundo, ele gira sempre assim? Por exemplo, nem sei, o iPhone já está em qual versão? S, sei lá, S10, olha só que coisa. E é tantos que vão saindo, não é, amados? É tantas versões, é tantos lançamentos. E a gente, querendo ou não, acaba se viciando nisso. Sempre em ter algo novo, sempre atrás de uma novidade, não é mesmo? Buscando algo novo. E se nós não percebemos, se a gente de repente não tiver uma percepção, a gente acaba entrando nesse fluxo, nesse curso do mundo, como o apóstolo Paulo diz, e você acaba se deixando levar mesmo por isso. E aí o que é interessante é que a gente de repente pode acabar desperdiçando muitas coisas. Eu até comentei, vou tornar a comentar aqui, que isso também acabou caindo e entrando dentro do mundo evangélico, ou do mundo gospel. Nós estamos sempre atrás de uma novidade. Você pega, por exemplo, o pessoal aí do worship, esse pessoal todo, eles estão sempre lançando. Não, tem que lançar agora uma nova canção, uma nova música, e tem que estar lançando, e a gente vai acompanhando, tá? Qual que é a nova de fulano de tal, qual que é a nova de ciclano, e o outro não está lançando nada, e a gente vai atrás disso. E se você observar, referente também a pregações, não é diferente. Pode observar que se você tem alguns pregadores ou alguns ministros que você mais se identifica, que você acompanha, você fica meio que na expectativa do que ele está lançando de novo, o que ele vai falar agora, não é? Na terça-feira ele vai lançar no canal dele uma nova mensagem, eu tenho que estar ali. E, pastor, isso é bom? É bom e ao mesmo tempo não. Por que eu digo isso, amados? É mais ou menos você chegar, pensa aí comigo, quem gosta de comer aqui? Eu não preciso nem falar, né, irmão? Já, aparência me entrega, não entrega. Mas tem uns magrinhos que enganam, não tem? Conhece magrinho que engana? Quem conhece aí? Tem uns magrinhos que enganam, não tem? Mas imagina você chegar num banquete onde tem tudo quanto é tipo de comida. Você vai acabar comendo dali, comendo de lá, comendo daqui, comendo de lá. Mas sabe o que é interessante? É que no fim, você não vai digerir tudo que você deveria ter digerido. Se tem 3 tipos de sobremesa, você vai comer uma, outra e a outra, e no fim os gostos se misturam. Por isso que eu falo referente também a mensagens e a pregações. Às vezes nós estamos naquela ânsia, peraí, uma pregação nova, qual a mensagem de hoje? Não, agora eu quero uma outra. E você acaba não digerindo. Você ouve aquilo, de repente mexe alguma coisa com você, mas você não dá o tempo necessário para que aquilo digira. Até porque, presta atenção, discípulo, Jesus disse que a palavra de Deus, ela é como uma o quê? Você lembra? Mateus 13. E o semeador saiu a semear. A palavra de Deus é como uma semente. E semente leva tempo para que ela possa cumprir o teu processo. Leva-se tempo. Semente precisa ser regada, precisa ser cuidada. De repente, quando Jesus fala que a semente que caiu no meio dos espinhos foram sufocados, ele fala que é por causa das pressões do mundo, talvez seja até por conta disso mesmo, da gente não dar tempo para que aquela palavra ela possa se manifestar e ela possa gerar o que ela precisa gerar em nós. Por isso que a Bíblia fala algo muito interessante, eu creio que depois vamos tratar um pouquinho mais para frente sobre isso, que são as disciplinas do discípulo, mas a palavra ela fala sobre o meditar, por exemplo. E o meditar, quando você pega lá a ideia do que a palavra meditar nada mais é do que ruminar. E eu creio que vocês conhecem um animal que rumina, não conhecem? Estudaram aí ciências, biologia. Você sabe que a vaca, ela é um animal que rumina. Um tipo de ser que ela absorve, ela suga todo o nutriente daquilo que ela está comendo. Tanto que ela mastiga, engole, volta para a boca, mastiga. Então ela vai, sabe assim, chupando mesmo, sugando mesmo
até não restar nada. De repente, amados, pode ser isso que acontece com muitos de nós. Aonde Deus ele libera sementes sobre as nossas vidas, ou seja, palavras, mas nós não absorvemos o tanto necessário que deveríamos absorver. E aí a gente está correndo atrás, não, mas preciso, Deus fala comigo hoje, Deus fala, mas eu já falei. Não, Senhor, eu estou indo lá, usa o teu servo para falar, e Deus diz, mas eu já falei. Eu já disse. Eu já comuniquei. Então o discípulo tem essa ideia de meditar, ele pega e ele fica meditando nas palavras de Jesus, nas declarações de Jesus, e aquilo que Jesus fala, e ele vai trazendo aquilo para dentro de si, ele medita, ele confronta, ele traz para a vida dele, ele tenta aplicar isso, ele tenta aplicar de um outro modo, ele vai absorvendo aquilo ao máximo. Por isso que eu disse, nós estamos aqui praticamente hoje 6 cultos, mas há 5 cultos, simplesmente em 2 versículos, tentando o máximo, e lógico, com o Espírito Santo, extrair ao máximo daquilo que o Senhor ele tem transmitido, e aquilo que o Senhor quer transmitir a nós. Amém, amados? Deu para entender, discípulos? Sim ou não? É por isso que, o que eu observo, o que eu quero trazer para vocês aqui, e é lógico, a gente já tratou um pouquinho sobre isso. Observa, amados, eu não sei se você de repente vai concordar comigo, mas eu falo isso por conta do nosso convívio no meio evangélico, no meio gospel. Convivendo com as pessoas, o que a gente vai ouvindo das pessoas, o que a gente vai ouvindo pela internet, por tudo que a gente vai ouvindo. E uma das coisas que a gente observa é que a igreja desse tempo, ela tem uma dificuldade em se relacionar com a palavra. Com a palavra. Ela tem essa dificuldade. Por quê, pastor? Amados, eu ainda vejo uma igreja aonde como se ela estivesse lendo uma revista esotérica. Aonde dentro dessa revista, ou até jornal, não sei se alguém assiste jornal, acho que não tem mais jornal papel, deve ter, né, mas bem pouco. Mas vocês lembram quando as revistas ou jornais traziam os horóscopos? Quem lembra disso? Lembra disso? Aí você abria e vamos ver falando sobre o meu signo hoje. Aí você abria e aí de repente, não sei, Capricórnio. Eu sei desses negócios. Eu sou de uma geração que assistia Manchete. Então eu assistia Cavaleiro do Zodíaco. Então, por isso que eu acabei guardando. Se as irmãs não sabem o que eu estou falando, não tem problema. Tem o pessoal que entende o que eu estou dizendo. Então, mas é por isso que eu guardo. Aí tem o Capricórnio, tem o Sagitário, tem o Áries e assim por diante. Se você é um sagitariano, você abria, vamos ver o que está falando do sagitariano. E aí de repente eles dizem, olha, agora a lua é uma lua assim, e agora estamos entrando numa constelação, então momentos para novas oportunidades. É mais ou menos, o discurso era o mesmo, né? Desse jeito, dessa maneira. Aí você diz, mas pastor, tem evangélico assim? Tem. Mas como assim? Ele abre a Bíblia e fala assim, o que Deus quer falar comigo hoje? Ele abre. Ou então quando ele vem para a igreja, ele vai embora, comenta com o outro, você viu qual é a palavra que saiu hoje? Olha como é que ele fala, você viu qual é a palavra que saiu hoje? Como se fosse tipo, assim, algo assim na sorte. Ou então chega, eu já recebi muito isso, pastor, tira uma palavra para mim. Mas como assim, irmão? Tira uma palavra para mim? Explica isso. Então tem muita gente assim, né, que tem aquela relação meio esotérica. Ele vai abrir, sabe minha caixinha de promessa? Alguém é do tempo das caixinhas de promessa aqui dos crentes? Hein? Abria, pega a caixinha de promessa, não é assim? E é lógico que às vezes as caixinhas de promessa vinha com cada uma, né, irmão? Então você pegava, puxava, se saísse assim, arrependei-vos pecados. Não, isso não é para mim não, você já colocava lá assim. Você queria aquela, o Senhor é contigo, o Senhor é meu pastor, não é verdade? Sim ou não? É sempre algo bom, a gente nunca quer, né, irmãos?
Então a gente observa, queridos, que ainda há, presta bem atenção, os cristãos, eles não sabem se relacionar com a palavra. Eles tratam meio como se fosse isso, uma cartomante. Senta, e aí, o que as cartas estão dizendo para mim? Sabe uma coisa meio esotérica? E aí, o que Deus está falando para mim? E o discípulo, amados, ele não vai mais se relacionar dessa forma com a palavra. Por que não? Porque Cristo é a palavra. Cristo e a palavra são a mesma coisa. Logo, se Cristo e a palavra são a mesma coisa, logo a palavra é uma pessoa. Olha que coisa simples. E se a palavra é uma pessoa, como que eu me relaciono com uma pessoa, irmãos? Está começando a entender? Como que eu me relaciono com uma pessoa? Eu chego lá para minha mulher e falei, aí, o que você tem para dizer para mim hoje? Sabe, uma coisa fria, vocês começam a entender. Que as pessoas, elas se relacionam com a palavra de um modo muito frio. Simplesmente assim. Existem aqueles outros que se relacionam com a palavra e só falam de princípios. Princípio e princípio. Está errado? Não está errado. Não é que está errado, não está errado. Mas ainda assim é uma coisa ainda muito fria, amados. É fria. O que nós precisamos entender, e é isso que o discípulo vai compreender, é que a maneira como ele se relaciona com a palavra agora, é uma maneira dinâmica. Por quê? Presta atenção. O que Hebreus fala sobre a palavra? A carta aos Hebreus. Se eu não me engano, Hebreus capítulo 4. Diz o seguinte: a palavra é viva. Olha como que o autor de Hebreus se refere à palavra. A palavra, ela é viva e eficaz. Presta bem atenção quando a Bíblia traz algumas definições sobre algumas coisas para nós, como por exemplo, Deus é amor. Entende? Ela traz algumas definições, ela fecha algumas coisas e está fechado isso, acabou. Portanto, quando ele fala sobre a palavra, ele está dizendo que a palavra, é assim que a gente medita, amados, tá? Por que ele está falando que a palavra é viva? O contrário de vivo seria o quê? Morto. O que ele está dando a entender? Ele está dizendo assim, olha, a palavra não é como era lá no Antigo Testamento. Como simplesmente a lei era dada e vocês tinham que fazer o que a lei está dizendo para vocês fazerem. Ou você fazia ou você não fazia, mas dependendo do que você fizesse, tem consequências. Agora, quando ele vai dizer sobre a palavra, ele está dizendo o quê? Viva, ele está dizendo o quê? Ela é diferente, ela não é simplesmente algo frio, algo seco. Não. Ela é algo que está em movimento. Ela é algo que reage. Ela é algo que caminha. Ela é algo que de alguma forma estará se movendo. Ela está respirando. Então uma das coisas, amados, que nós vamos observar é o seguinte. Lembra que eu comentei que nós estamos numa transição, saindo da multidão para se tornar discípulos? Quem lembra? Então como que a multidão se relaciona com a palavra, irmãos? Ela vai vir para esse lugar. E como se o pastor fosse um oráculo, ela vai sentar e ela vai o quê? Qual é a palavra de hoje? Deu para entender? Diferente do discípulo. Por que eu falo para vocês isso? Se Cristo é a palavra e a palavra é Cristo, quando Cristo liberava a palavra, os discípulos tinham a oportunidade de confrontar o que Jesus falava.
de questionar o que Jesus falava. Algo que na lei não era possível. E o que era interessante é que Jesus respondia aos questionamentos. Entende como que a palavra funciona diferente? Quando Jesus falava das parábolas, os discípulos entendiam? Não. Aí é que é interessante. A multidão, Jesus falava por parábola, mas muitos deles não entendiam. Jesus disse que isso era proposital mesmo. Só que os discípulos tinham oportunidade de chegar na perguntar: eu não entendi, me explica. E ele vinha e trazia explicação daquilo. Então, amados, uma das coisas que nós, discípulos de Jesus, precisamos agora virar também, é o modo como nós vamos nos relacionar com o que, queridos? Com a palavra, porque a palavra é viva. Por isso que, presta atenção agora vai começar o negócio a fluir aqui. É interessante, porque a gente vai observar que a Bíblia traz alguns fundamentos que são imutáveis, ok? Mas quando a gente olha para Jesus, nós vamos observar que Jesus, ele liberava palavras específicas para cada pessoa. Não é interessante? É interessante demais isso. Por exemplo, para Pedro ele disse: Pedro, você vai se tornar um pescador de homens. Vem comigo. Pergunto para você, ele falou isso para outra pessoa? Você lembra do jovem rico? Lembra do jovem rico, todo aquele episódio? Jesus disse para alguém mais o que ele falou para o jovem rico: vai, vende tudo que tem, dê aos pobres e depois me segue. Ele falou isso para alguém mais? A única vez que a gente vê Jesus falando isso para alguém foi para quem, irmãos? Para aquele homem, para aquele jovem, para aquela pessoa. E sabe o que é interessante? Lembra do tal endemoniado gadareno, que a gente fala endemoniado gadareno? O homem que tinha uma legião de demônios, que Jesus fala, olha, que os demônios falam, me manda para os porcos, lembra disso? Aquele homem fez um pedido, e você lembra qual foi o pedido? Mestre, deixa eu ir contigo. Ele queria ser, não sei, mas um discípulo, alguém mais próximo de Jesus. E qual foi a resposta que Jesus deu para ele? Não, volta para a tua casa e conta para os seus o que aconteceu na sua vida. Amados, isso é interessante. E por que eu digo isso? Porque, queridos, eu vou te falar uma coisa aqui. É lógico, como eu disse, existem coisas que estão bem estruturadas, não dá para mudar. Mas eu quero te falar uma coisa. Existem coisas, amados, que para mim, elas são destrutivas. Entende isso? Um alcoólatra que quer parar de beber. Vou perguntar para vocês, ele passar perto de um bar é perigoso? E para mim que nunca bebeu, irmãos? Está começando a entender a coisa, sim ou não? Está começando a compreender? Se a gente for um pouquinho mais além, em Atos dos Apóstolos, nós vamos observar que a maneira como Jesus também, a palavra viva e eficaz, se movia, também era assim, era muito pessoal. Para Paulo, ele disse que ia mostrar para Paulo o quanto ele deveria sofrer por amor a ele, pelo nome dele. Lembra? Olha que coisa. Mas o interessante é que para Ananias, que foi quem
introduziu Paulo no caminho, o Senhor só disse assim: vá e ore por ele. Então o que nós precisamos entender, amados? Preste atenção, discípulos. A maneira como nós vamos nos relacionar com a palavra não é mais por atacado. É atacado que fala? É, atacado. Mas é uma questão muito mais varejo, muito mais pessoal. É a maneira como a palavra agora vai se relacionar conosco. Deus pode, de repente, colocar pessoas para ser boca de Deus na minha vida? Pode. Se de repente eu não estiver conseguindo entender o que Ele está me trazendo, aquela pessoa chega para esclarecer as coisas para mim. Mas o que eu preciso entender? Que hoje eu não dependo mais dos profetas. Porque, irmãos, a palavra que os profetas traziam, ela agora vive dentro de mim, dentro de você. Aquela palavra que dizia: veio a minha palavra. Essa palavra agora não vem mais a você, ela está em você. Ela vive em você. Ela habita em você. Ela se move em você. Por isso, quando nós olhamos aqui para Levi, versículo 27 e 28, o que a gente observa? Depois disso ele saiu, e vendo um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, o que Jesus falou? Segue-me. Pergunto para você, e aí Levi pediu explicação? Não. Por que não? Porque Levi sabia o que Jesus estava tratando com ele. Por isso, um simples segue-me já é suficiente. Deu para entender, irmãos? E aí o que é interessante? Quando Levi ouve, segue-me, o que Levi faz? E deixando tudo, levantou-se. E o que ele fez? O que isso nos fala? O que isso está nos mostrando? Que Jesus é a palavra, e ele liberou então a palavra sobre Levi. Levi então deixa tudo e segue. Ou seja, o discípulo precisa aprender a corresponder à palavra. Ele precisa aprender a se relacionar com a palavra. Ele precisa entender a dinâmica da palavra. O discípulo ele vai aprender isso, ele precisa entender isso. Porque como nós tratamos, se o discípulo é alguém que só é movido pela palavra, o discípulo também precisa aprender a corresponder à palavra. Ele precisa entender como é a dinâmica da palavra. Ele precisa aprender a se movimentar, a entender. E aí, amados, isso é algo que não acontece da noite para o dia. Deu para entender? E aí o que a gente vê? A grande parte dos cristãos, que ainda estão lá na multidão, é que eles possuem a Bíblia, e o Espírito vem e pode revelar a palavra que está na Bíblia, só que muitos deles se limitam aos cultos, às pregações que ouvem. Logo, eles acabam pegando somente o que? Fragmentos. E por isso, amados, muitos de nós não estamos mais avançados, mais adiante do propósito, daquilo que Deus tem para nós, porque a gente não está sabendo o quê?
Aí a gente tem que ficar toda hora pedindo o quê? Confirmação, confirmação e confirmação. Quem aqui já pediu confirmação? Ô Senhor, confirma para mim, usa a boca do teu servo. Senhor, usa alguém para confirmar essa palavra. Você imagina Levi? Jesus vira para ele e fala assim: segue-me. Não dá para confirmar não, Jesus? Confirma para mim. É isso mesmo que o Senhor quer para mim? Eu entendi certo. Hein, Jesus? Mas por quê, irmãos? Porque a gente não sabe como é que é essa dinâmica, como a gente se relaciona com a palavra. A gente não tem intimidade com a palavra, essa é a realidade. Nós não temos essa intimidade, irmãos. Por isso, quando ela fala conosco, a gente não sabe se ela está falando ou não. Será que é ele ou não é ele? Será que é ele ou não é ele? A gente não sabe. Portanto, o discípulo, eu e você vamos precisar, alterar isso nas nossas vidas. Você vai precisar. A não ter essa relação fria mais com a palavra. Amém? Pastor, o que eu vou ter que fazer? Você vai ter que ler Bíblia. Não tem jeito. É o que você vai ter que fazer. Pastor, eu não tenho tempo para ler Bíblia. Hoje é muito simples, né? YouTube hoje você fala assim, você dá até meu filhinho sabe, né? Você dá um ok Google, vê se entra aí, não. E você diz Salmo 1. Ele já vai te abrir e você vai ouvindo a palavra. E tem uma pessoa lendo a Bíblia para você. Amados, hoje é muito simples. Amém? A senhora está e ele está lá, o Senhor é meu Pai, nada me faltará. E você está ouvindo a palavra. Amém? E aí de repente algo pode chamar a atenção. Opa, depois eu vou meditar nisso melhor. Está dando para entender, queridos? Então, nessa noite que vocês estão aqui, é isso que eu quero trazer para vocês. Nós precisamos entender, amados, como é a dinâmica da palavra, a maneira como a palavra ela estará trabalhando em nós. E aí então a gente começa a entrar em outros pontos da palavra. E o principal, eu digo para vocês, para mim, eu entendo isso, que agora, a partir do momento que eu sou um discípulo, a palavra passa a ser a prioridade na minha vida, eu vou ter que começar a corresponder a essa palavra, amém? Então essa palavra, ela vai entrar muito ajustando a minha vida. A palavra agora na vida do discípulo, ela vai ter esse efeito do que, pastor? De ajustar as coisas. Trazer discernimento e ajustar as coisas. Trazer clareza e ajustar as coisas. Por isso que quando você lê que ele deixou tudo e levantou-se, o que a palavra veio fazer na vida de Levi, irmãos? Veio ajustar as coisas na vida dele. Veio tirar daquele lugar, arrancar ele daquela posição. Toda vez que a Bíblia fala sobre se levantar, a Bíblia fala de posicionamento. Então a palavra tem um efeito de nos posicionar ou de nos reposicionar. Então a gente vai precisar entender que, é como eu já disse, e Tiago fala isso, é com base nisso que eu falo, que a palavra é como um espelho. E o que o espelho faz, irmãos? Fala para mim. Quem antes de sair de casa olhou no espelho aqui? Deu uma olhadinha no espelho? E por que você olhou no espelho? Você fica lá, ai como você é lindo, como você é linda. É para isso que você olha no espelho? Na verdade, você olha para o espelho, é engraçado isso, né? Nunca para dizer assim, eu sou lindo ou linda. Você sempre olha no espelho para ver o quê? Para ver o quê? O que o espelho mais revela, mais expõe? Hein? O que está fora do lugar. Aquilo que você olha e você não gosta. O espelho te lembra isso, sim ou não?
Lembra ou não lembra? Lembra. O espelho, ele te confronta. Você já percebeu isso ou não? Se você nunca foi confrontado na vida por ninguém, se tem alguém que te confronta todos os dias, é o seu espelho. Porque ele sempre irá denunciar alguma coisa a seu respeito. Não é verdade? Sim ou não, irmãos? E ele diz que, Tiago diz então que a palavra é semelhante ao espelho. Então a maneira como o discípulo agora vai se relacionar com a palavra é simplesmente porque para ajustar, para ver o que está fora do lugar. Está entendendo ou não? Porque a palavra, ela tem uma dinâmica de nos colocar e de nos preparar para tudo aquilo que Deus já preparou para nós vivermos. É a palavra. Aquele homem estava na coletoria, mas foi a palavra que tirou ele da coletoria e colocou ele dentro do propósito. Ajustou ele para viver a vontade de Deus. Preparou ele para viver aquilo que Deus tinha para a vida dele. Está dando para entender, amados? Por isso, quando você vier a este lugar, você tem que vir da seguinte maneira: Deus, o que o Senhor hoje tem para ajustar na minha vida? Para que eu possa estar mais próximo daquilo que o Senhor tem e daquilo que o Senhor preparou para eu viver. Deu para entender, sim ou não? Porque as pessoas, elas vêm para a igreja e elas esperam uma palavra que mude a vida delas, não é assim? Que o pastor libere uma palavra e que essa palavra seja como se fosse assim, né, irmãos? Um passe de mágica e pronto, minha vida foi mudada. A multidão pensa assim sobre a palavra. O discípulo é diferente. Pensa comigo uma coisa, presta atenção. Se Jesus é a palavra é Jesus. Os discípulos andavam distante de Jesus? Ou seja, os discípulos caminhavam distante da palavra? Quer dizer, o que a gente entende com isso? É alguém que, como diz o salmista, a tua palavra, eu o quê? Trouxe para perto. Romanos, ai Jesus, 3:17, 13:17, 12:17, agora me perdi, 14:17, acho que é isso. Mas ele comenta o seguinte, o apóstolo Paulo, dizendo que a palavra do Senhor está perto de mim e está na minha boca. O que nós precisamos entender, amados? Que o discípulo agora então, ele vai muito próximo do quê? Da palavra. Por isso que se você ainda tem esse hábito de só ouvir a palavra, de só buscar a palavra, de só entender a palavra, quando você vem para esse lugar, você ainda é alguém que está caminhando distante da palavra. Está dando para entender assim ou não, amados? Então, o discípulo é alguém que estará caminhando próximo, perto, ouvindo, sendo confrontado, e ele vai questionar também. O discípulo questiona o que ele não entende, e a palavra vem, responde. Por isso eu digo para você uma coisa: os questionamentos que você traz da sua vida, amados, o único que pode te responder isso é a palavra. Não é pastor, não é ninguém, meu amado. Por isso não adianta você chegar para um pastor, ou até mesmo para mim, e dizer: e aí, o que eu faço da minha vida? Eu vou dizer para você: não sei. Eu mal sei da minha. Como é que eu vou falar da sua, meu filho? Sei da minha, como é que eu vou dizer sobre você? Eu não vivo com você 24 horas por dia, eu não ando com você dia e noite. Mas existe um que pode falar, e esse um é quem? O mestre dos discípulos, o Senhor Jesus. Amém, amados? Eu estou feliz que eu vejo que, porque esse não é um assunto fácil de nós abordarmos em muitos lugares, mas eu vejo que vocês estão assim, atentos ao que eu estou falando. E isso é importante vocês, amados, carregarem e trazerem. Até porque
vocês não serão mais pessoas que viverão escoradas, apoiadas e dependendo dos homens. Não estou dizendo que a gente tem que desprezar os homens. Não, não é isso. Os homens têm o seu lugar. Por que eu estou dizendo isso para você? E graças a Deus não tem isso. Mas, amados, existem lugares que tem pessoas que tudo que elas vão fazer, elas dependem da palavra do pastor. Não é o que Deus fala para ela, é o que o pastor fala para ela. Quem já viu isso? Casa com essa aqui. Quem já viu isso? E aí, eu estudo o quê? Estuda isso. O que você faz? Quem já viu isso? Mas sabe por que isso acontece? Vamos falar a verdade? Posso falar? Sim ou não? Vocês não vão deixar de gostar? Apesar que já tem muito tempo aqui, né, irmão? Já passamos desse nível, não já? De gostar e deixar de gostar, não já? Sim ou não? Preguiça, irmãos. Se dedicar tempo em oração e na palavra. Simples assim. É ou não é verdade? Aí é mais fácil alguém chegar para mim e dizer o que eu tenho que fazer. Não é? É ou não é? Por isso o discípulo, ele é alguém diferente. Ele é alguém que caminha submetendo-se ao que a palavra de Deus, o verbo encarnado, diz para ele. Amém? E não simplesmente o que os homens estão dizendo para ele fazer. Amém, queridos? Na vida do discípulo, quem dá a primeira e a última resposta é quem? É Jesus. Você pode até buscar aconselhamentos, algumas orientações, mas na vida do discípulo, quem é que dá a resposta final? Será quem, irmãos? Será Jesus. Amém, discípulos? Glória a Deus. O discípulo precisa então entender a maneira como ele vai se relacionar com a palavra. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, obrigado, Jesus, pelo teu esclarecimento nessa noite, onde o Senhor nos ensina alguns, tenho certeza que já trazem isso consigo, entende isso de uma forma muito clara e verdadeira, Pai. Compreende isso, Jesus, que a palavra é a prioridade na vida dele, que é a palavra que é a regra de fé, mas não simplesmente algo frio, não, mas ele sabe que a palavra é algo vivo e dinâmico. Ela está em movimento, ela está operando, é como a palavra está agindo nele. Por isso agora ele começa a se relacionar com a palavra, porque a palavra é uma pessoa, a palavra é Cristo, é o verbo vivo, é isso que a palavra é, amados. Portanto, nos ensina, Pai, nos orienta, Espírito Santo, nos ajude a corresponder com a sua palavra, a corresponder com aquilo que o Senhor mais do que nunca nos orienta e nos diz. Que possamos, ó Pai, estar atentos, que possamos perceber, Jesus, estarmos sensíveis à sua voz. Pai, eu só tenho a agradecer a Ti, em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor possa abrir o entendimento, revelação, Deus, palavras específicas, que elas possam ser liberadas, que o rema de Deus seja liberado sobre nós em nome de Jesus. E se você crê, diga amém e diga graças a Deus. Amém, amados. Glória a Deus. Espero que nessa noite você
possa ter entendido e até mesmo confrontar um pouco dessa crendices que nós temos por aí, e que na verdade é algo que fica ali na multidão, mas que quando o discípulo ele sai disso, ele precisa entender muitas coisas, e principalmente a maneira como a palavra se relaciona com ele. Amém? Uma coisa interessante que eu vi, se eu não me engano, acho que ontem, ou antes de ontem, uma citação de um autor britânico, do C.S. Lewis. Ele é quem escreveu as Crônicas de Nárnia, mas ele era cristão, também tinha outros livros, tá? Mas ele escreveu também o Crônicas de Nárnia. E ele disse uma coisa muito interessante, ele disse assim: a palavra não é chamada de almofada ou travesseiro, ela é chamada de espada. Ou seja, ele diz assim, porque se ela fosse algo somente para confortar, ela seria o quê? A palavra é como um travesseiro. Amém? Mas ele diz, não, a palavra é como uma espada. Então ele diz, é algo que vem para confrontar mesmo. Amém? Para mexer com a gente mesmo. Amém, queridos? Para nos tirar da zona de conforto, da comodidade. Como eu disse aqui agora, é muito mais fácil a gente ter alguém ditando o que a gente tem que fazer, do que a gente ter que buscar a resposta. Pagar, entre aspas, um preço do que? De ler a palavra, de jejuar, de orar. Sabe? É muito mais fácil alguém chegar e dizer, você tem que fazer isso. Por isso que para muitos é muito difícil viver sobre a graça. Porque a graça é não ter onde se segurar. A graça é você e o Espírito da graça, o Espírito Santo. Entende? Por que, irmãos? Por que a gente tem um povo ainda que é muito dentro daquela coisinha? Pastor, é pecado fazer tatuagem. Olha o nível de crente que nós temos ainda, irmão. Pastor, é pecado de beber vinho. De vez em quando eu recebo umas perguntas dessas. Eu lembro que uma vez, uma moça me mandou isso. Pastor, é pecado fazer tatuagem? A minha resposta foi essa, irmão. Porque às vezes a gente se irrita. A minha resposta para ela foi o seguinte: sabe o que é pecado? Pecado é não amar. Acabou. Porque a gente fica com essas questõezinhas, essas coisinhas, para você ver um nível ainda em que parte da igreja se encontra. É a massa. Deu para entender? A massa é assim. Discípulo é diferente. Completamente diferente. Os questionamentos, tudo, ele vai buscar nele. Eu estou falando isso, que me vem aqui é Daniel. Lembra de Daniel? Ele separou 21 dias, eu não comi. Ele lembra disso? Eu não bebi, não tomei banho. Me debrucei o que? A orar e a ler as escrituras. Até que o Senhor veio e falou com ele. E quando falou, anunciou para ele como seria o fim dos tempos. Aí você vai falar das 70 semanas de Daniel, né? Foi aí que Daniel então entendeu. Ou seja, Daniel foi buscar, irmãos, na fonte. Amém? Olha que... Ai, Jesus. A gente fica reclamando e brigando dos católicos. Porque os católicos eles vão pedir, vão até os santos. Irmão, a gente precisa de intermediário não. Mas tem muito crente que tem feito do pastor seu santo. Intermediário entre ele e Deus. Pastor, ora por mim, pastor. Não intercede o Senhor, não é porque a oração do Senhor, a oração do Senhor é mais forte. Só mudou de santo. Só mudou de santo, amados. Então que adianta nós falarmos do nosso irmão católico que se dobra a imagens e pede lá para o intermediário para interceder diante de Deus, ou para interceder diante de Deus, sendo que muitos de nós pedimos aos pastores e líderes para fazer esse papel diante de Deus. Qual a diferença? Fala para mim. Só mudou de santo. Deu para entender, crente? Por isso que, crente, o discípulo vai mudar o hábito dele. Vai orar, vai ler Bíblia. Ele vai se dedicar. Não tem jeito. Vai meditar. Amém? E é interessante porque eu falo por mim. Que tem hora, irmão, que você quer que Deus responde. Mas você fica assim, né? Oh Deus, usa alguém. Mas lá dentro você sabe, vai buscar a filha. Você sabe.
né? Ele sabe disso, ele tem essa consciência. Ele pede assim: ô Senhor, usa um servo, usa alguém para parar comigo aí no açougue, no mercado, num ponto de ônibus, um colega de trabalho, uma vizinha. E lá dentro ele fala: vai buscar, seu preguiçoso, vai ler Bíblia, vai orar, preguiçoso, que você vai ter a resposta. Amém? Por isso o discípulo é alguém que vai caminhar perto da palavra. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Amém? Então, que entender a dinâmica da palavra e a maneira como o discípulo vai se relacionar com ela em nome do Senhor. Amém?